Olá pessoal, bom dia agora, oficialmente. Desculpa aí pelo atraso para começar, mas a gente teve um imprevisto aqui com o cabo, mas agora graças a Deus deu certo, né? Bom, primeira coisa, essa é a nossa aula 7ª, tá? É o último capítulo do livro, tá bom? O livro tem 7 capítulos, essa é a aula referente a esse último capítulo. E, melhor tirar a máscara, e também a gente vai estudar agora a última porção do texto, tá? A última porção da carta de Paulo a Tito. E aí eu conversei com o Mário, né? A gente, nas 2 próximas aulas, a gente vai então fazer como se fosse uma revisão do que a gente já viu até agora, né? Mas com base em algumas perguntas, né? A gente vai selecionar ali algumas perguntas centrais de cada uma das aulas e a gente vai trazer essas perguntas para a gente refletir aqui e mais para a gente recapitular e também talvez pensar alguma coisa que a gente não tenha abordado, tá? Em relação às aulas que a gente teve. Então vai ser como se fosse mais 2 aulas de revisão, tá? E aí a ideia é que vocês tenham mais oportunidade para falar também, né? Aquilo que vocês conseguiram aprender e absorver ao longo desse curso, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Antes de orar e de ler o texto bíblico, né? A gente vai só para a gente entender qual que é o texto que a gente vai estudar hoje, tá? Bom, a gente vai estudar Tito, capítulo 3, versículos 1 e 2 e o versículo do versículo 8, parte B, até o versículo 15, tá? Que é o restante da carta. Os versículos de 3 a 8, parte A gente já viu na aula passada, hoje a gente vai estudar o restante então, versículos 1 e 2 do capítulo 3 e versículos do 8b até o 15 do capítulo 3 e aí acaba a carta, beleza? Bom, na aula passada a gente viu, a gente estudou, né, os versículos de 3 a 8a e a gente viu que lá Paulo faz um resumo da bondade, né? Não só da bondade, né? Paulo fala basicamente da bondade, do amor e da misericórdia de Deus, né? Ele fala ali, naqueles trechos, é como se ele resumisse o Evangelho, né? Ele fala, olha, nós todos éramos pecadores, a gente era tudo aquilo que eu falei para vocês, só que mesmo assim, quando se manifestou a bondade e o grande amor de Deus, ele nos salvou, né? Não por obras. Então ele fala basicamente que é o Evangelho. E o Evangelho, eu gosto muito de uma frase do Nicodemos, nem sei se é dele necessariamente, né? Mas ele fala que o Evangelho é a boa notícia de que Deus salva pecadores, né? E é exatamente isso que Paulo fala no trecho que a gente leu na aula passada. Ele fala que todos nós éramos pecadores, né? E mesmo assim Deus nos salvou, e não por nossas obras, né? Mas pela bondade, pelo amor de Deus. Essa é uma base evangélica, né? Tudo que Paulo fala lá no capítulo 3 aqui, ele fala como que a gente deve se comportar a partir dessa verdade. Olha, uma vez que vocês reconhecem que vocês foram salvos por Cristo, pelo amor dele, pela misericórdia, o que a gente faz com isso, tá? É isso que Paulo trata no capítulo 3. Então ele traz uma base, ele nos explica o que é o Evangelho de forma bem resumida, e aí depois ele vai trazer pra gente de forma prática o que a gente faz com isso. Esse trecho que a gente estudou na aula passada, alguns estudiosos, né, a maioria deles inclusive, entendem que talvez aquilo seja um trecho de um hino antigo naquela época, sabe? Um hino que as pessoas já entoavam para louvar a Deus. Então, possivelmente é isso, e a ideia é que Paulo usa esse texto, né, esse resumo do Evangelho, para então embasar as práticas que ele quer tratar no capítulo 3, beleza? Então, dessa forma, hoje a gente vai estudar alguns impactos práticos da graça de Deus, tá? Olha, nós somos salvos pela graça. O Evangelho, ele vem nos traz essa boa notícia de que mesmo quando nós éramos pecadores, Deus nos salvou. Tá, agora que eu sei isso, agora que eu fui salvo, como que eu tenho que me comportar, tá? Então é isso que a gente vai estudar então, nos versículos 1 e 2 e a partir da parte B do versículo 8 até o final da carta, beleza? Em outras palavras, para a gente resumir, o que devemos fazer com o que Paulo disse na aula passada, né? Já que a gente foi salvo, o que a gente tem que fazer então? Qual que é o impacto que essa verdade tem no meu dia a dia? Tá? O fato de eu ter sido salvo, mesmo sendo pecador,
e não por merecimento, mas pela bondade de Deus, tá? Uma vez que eu entendi tudo isso, como que eu tenho que me comportar? O que eu tenho que fazer no meu dia a dia? É isso que a gente vai estudar hoje. Fechou? Então beleza. Agora eu vou pedir para o Oliver ler para a gente o nosso texto bíblico base. Não precisa ler aqui, se tiver mais fácil de ler na sua Bíblia, pode ler. 1 e 2. Lê o versículo 1 e 2 do capítulo 3 e o versículo 8 em diante. Tá. Do 8 ao 15. Pode ler alto pro Naum, pro Amir, pro Aguara, para ele escutar e para sair na gravação também. Recorda-lhes que devem estar sujeitos aos governantes e às autoridades, ser obedientes e estar preparados para toda boa obra. Não devem difamar ninguém, nem ser dados a brigas, mas equilibrados, mostrando genuína mansidão para com todos. Esta palavra é digna de crédito, e quero que a proclames com firmeza para todos que creem em Deus. Procurem aplicar-se às boas obras. Tais coisas são excelentes e proveitosas para os homens. Mas evita questões tolas, genealogias, discórdias e debates acerca da lei, pois são coisas vazias e inúteis. Depois de exortar a primeira e a segunda vez alguém que causa divisões, passa a evitá-lo. Sabes que tal indivíduo perverteu-se, vive pecando e já condenou a si mesmo. Quando eu te enviar Ártemas ou Tíquico, vem depressa encontrar-me em Nicópolis, pois resolvi passar ali o inverno. Empenha-te completamente e providencia tudo o que for necessário para que nada falte na viagem de Zenas, especialista em lei, e de Apolo. Os nossos também aprendam a aplicar-se às boas obras, para suprir as coisas necessárias, a fim de que não deixem de dar fruto. Todos os que estão comigo te cumprimentam. Cumprimenta aqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Amém. Amém, glória a Deus. Eu vou orar então, e aí a gente já começa a estudar o texto. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos, Senhor, para meditarmos sobre a Tua Palavra, para entendermos um pouco mais o que o Senhor tem a nos dizer sobre esse texto, Deus. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha se fazer presente em nosso meio, venha falar conosco, venha direcionar tudo aquilo que dissermos aqui, tudo aquilo que aprendemos, para que nós sejamos mais edificados pela Tua Palavra, possamos Te servir melhor e possamos Te glorificar, Pai, através das nossas vidas, por meio das nossas atitudes, Pai. Fala conosco neste momento. Esse é o desejo do meu coração e é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá, um dos primeiros pontos que Paulo traz aqui para a gente no versículo 8 é que Tito, ele orienta Tito a enfatizar essas coisas, né? A falar ousadamente. Acho que aqui na minha versão ele fala: quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, lá no versículo 8. E ele fala porque elas são excelentes e proveitosas, né? Então fale ousadamente a respeito dessas coisas para que os que creem e tal. Essas coisas são excelentes e proveitosas. De quais coisas que Paulo está falando aqui? Essa do versículo 1 até o 7. Isso, exatamente, né? Mais especificamente do versículo 3 ao 7, né? Que é aquela base evangélica que eu falei, do evangelho basicamente, né? Daquela boa notícia de que nós éramos pecadores e que Deus nos salvou. E aí Paulo então começa dizendo: olha, essa palavra, a palavra do evangelho, ela é fiel, ela é digna de crédito. E quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas. E tem um motivo, né? Fale ousadamente a respeito dessas coisas para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras, né? E aí depois ele complementa dizendo que essas coisas são excelentes e proveitosas. Isso aqui é extremamente importante para a gente, né? Paulo, ele diz que o Evangelho, que a verdade do Evangelho, ela faz com que a gente pratique boas obras, né? E que essa verdade, ela é proveitosa, ela é excelente. E aí eu até coloquei essa pergunta mais lá para frente, né? Mas eu quero perguntar para vocês:
Será que no nosso dia a dia a gente se empenha em falar do Evangelho para os cristãos? Para os cristãos que estão no nosso meio, né, para os nossos irmãos? O que vocês acham? Sim, não? Talvez? Porque sim, porque não? Raramente, mas às vezes eu, pelo menos nas oportunidades que tenho, seja um ou outro, ou tem irmão de igreja ou não, eu tenho falado. Conhece a Deus, tem seguido o seu caminho, você conhece Ele, como você conhece. Sempre dá aquela oportunidade, então a gente... Inclusive para os nossos irmãos aqui da igreja, é porque quando a gente fala de falar do Evangelho, a gente pensa muito em pessoal que não é cristão, né? Mas o Paulo aqui, ele está falando que a gente precisa falar ousadamente, mas não nesse contexto para os que são de fora, mas para os que são de dentro, né? Isso aqui que eu acho que às vezes falta um pouco, né? A gente se empenha muito em pregar, se empenha muito não, né? A gente se lembra muito que a gente precisa pregar o Evangelho para os que são de fora, né? E tal, mas para os que são de dentro, eu acho que falta um pouco, porque às vezes a gente tem aquela falsa impressão de que falar do Evangelho é apenas ensinar o que é o Evangelho, né? E aí quando a gente entende que é isso, que falar do Evangelho é ensinar o Evangelho, a gente pressupõe que a gente precisa ensinar então para aquelas pessoas que não sabem, mas a ideia aqui não é essa. A ideia é falar mesmo para aquelas pessoas que já sabem, para que elas relembrem, sabe? Para que aquilo de fato faça parte do dia a dia das pessoas, né? É relembrar. Então a orientação de Paulo aqui ela é fundamental para a gente nesse sentido. Fala do Evangelho para que as pessoas, para que os nossos irmãos se empenhem na prática de boas obras. E aí a gente vai estudar um pouco mais lá na frente qual que é a relação do Evangelho, né, da ênfase que Paulo quer que a gente tenha ao Evangelho no nosso dia a dia e a prática de boas obras, tá? Essas coisas são excelentes e proveitosas. O Evangelho ele é excelente e proveitoso na nossa vida. Só que tem um paralelo aqui. Aqui no versículo 8, Paulo fala: enfatize a verdade do Evangelho, né? Enfatize aquilo que eu expliquei para vocês, porque elas são excelentes e proveitosas. Mas na frente, ele dá uma outra ordem para Tito e fala: evite discussões tolas, né? Porque elas são inúteis e sem valor. Então Paulo tem um paralelo aqui. Ele fala para a gente enfatizar o Evangelho, tá? Eu não falei para vocês, mas aqui tem a página do livro, tá? Que tem ali as principais sobre o que eu estou tratando, né? O tema, pelo menos, né? Então, ao mesmo tempo que ele fala para Tito enfatizar ousadamente o Evangelho, né? Se empenhe em falar do Evangelho, porque essas coisas são excelentes e proveitosas, ele fala para Tito evitar discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei. O que vocês entendem sobre isso aqui? Quando vocês pensam nessas duas ordens de Paulo, o que vem à mente de vocês? Aquelas discussões, por exemplo, que não vão edificar entre calvinista, arminiano, não que essas questões não são importantes, né? Mas quando a pessoa parte para um debate que tenta provar que a outra está errada, que ela mesma está certa, e o intuito da discussão não é a edificação mútua, né? Sim. Mas sim o cara só falar, o cara ganhar a discussão do outro. Então se torna uma discussão tola, né? Isso, exatamente. Isso é uma discussão tola, uma discussão sem sentido, né? Que não edifica, que não está baseada no Evangelho necessariamente, né? Pode falar. Eu acho também que é aquela discussão que não está voltada para a doutrina. São coisas que não são essenciais, né? Na palavra de Deus. Por exemplo, cortar o cabelo. Algumas igrejas dizem para não cortar. Então é algo que eu acho que não precisa entrar numa discussão. Né? Não é algo central. Isso, exatamente. Então, dois exemplos fantásticos, né? Tem às vezes o objetivo não, né? O tema da discussão talvez ele até seja relevante, né? Que é um pouco do que o Oliver colocou. Só que quando o objetivo da discussão deixa de ser encontrar a verdade sobre a palavra de Deus e produzir ali uma vida transformada, mas ele passa a ser apenas
uma disputa para ver quem ganha a discussão se torna tola, né? E esse tipo de discussão tem que ser evitada. E a Luara também trouxe um exemplo muito interessante, né? Aquelas situações onde as pessoas se reúnem para, discutir e debater alguma coisa que não está pautada na Bíblia, né? Para discutir uma coisa que não tem nada a ver com o Evangelho, né? Mas nesse exemplo, por exemplo, é uma situação puramente legalista, né? As pessoas estão querendo dizer basicamente o que você pode e o que você não pode fazer sem que isso esteja baseado no Evangelho, né? Esse tipo de discussão que Paulo diz para Tito evitar, né? Olha, não se envolva com isso. E aqui, eu vou mais pra frente a gente fala, tem uma outra. Aí eu vou trazer só um ponto de vista que o livro não trouxe, que eu acho importante, tem um pouco a ver com o que vocês falaram também, que é o seguinte, aqui no versículo 9 ele diz: evite discussões tolas, genealogias, controvérsias, né, porque essas coisas são inúteis e não têm valor algum, elas não produzem mudança de vida, não glorificam a Deus, elas são inúteis, né, esse tipo de discussão. Mas por outro lado, lá nos versículos 10 e 11 do capítulo 1, Paulo diz o seguinte, né, eu peguei só alguns trechos dos versículos, né, só para a gente entender a ideia. Porque existem muitos que falam coisas sem sentido, enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, né? A ideia que Paulo traz aí é essa. Existem pessoas ali no meio que estão trazendo doutrinas que estão incorretas, estão pervertendo a igreja, e aí Paulo diz que é preciso fazer com que essas pessoas se calem, tá? Aqui, o que eu quis trazer para vocês? Existem discussões que são tolas, essas discussões precisam ser evitadas. Mas, por outro lado, como a gente estudou aqui, se não me engano, na primeira aula, ou na segunda, ou na terceira, não lembro, acho que foi eu que dei essa aula. Por outro lado, existem pessoas que eventualmente elas vão estar no nosso meio e vão trazer ensinos que estão incorretos, né, que estão em desacordo com a palavra de Deus, né, que aqui era um grande problema aqui na igreja de Creta. E quanto a essas pessoas, a esses ensinos, Paulo é bem enérgico e diz que é preciso fazer com que elas se calem, tá? A gente precisa separar essas coisas. Uma coisa são discussões sem sentido, outras coisas são ideias, doutrinas heréticas que eventualmente vão fazer parte da igreja, e essas doutrinas a gente precisa combater. A gente falou bastante disso, né, nessa outra aula, né? Então não é porque Paulo diz que eu preciso evitar discussões tolas que eu não devo me envolver em nenhum tipo de debate dentro da igreja, tá bom? Se a gente está aqui na nossa igreja, estamos ali cultuando, de repente um irmão seu, como eu já soube de casos assim, né, em GP, por exemplo, o irmão, lá na conversa, o irmão falou uma coisa assim: mas a Bíblia não toda a Bíblia não é verdade, né? Eu não acho que toda a Bíblia seja verdade, eu acho que podem conter erros ali. Isso é um tipo de ideia que é extremamente prejudicial, porque fere, né, um princípio básico da nossa fé, que é a inerrância da palavra de Deus, né? Esse tipo de ideia a gente precisa combater. Então, uma discussão nesse sentido, né, para combater um ensino como esse, até evitar que ele se propague na igreja, isso não é uma discussão tola, tá? Esse não é o tipo de discussão que Paulo diz que a gente precisa evitar, tá bom? Então a gente precisa ter um filtro, tem até, se a gente pensar, um certo tipo de tensão aí nessas duas ordens, né? Eu preciso evitar discussões tolas, mas por outro lado tem discussões que não são tolas e eu não preciso e não devo evitá-las. Eu preciso combater esse tipo de ensino, né? Nas palavras de Paulo, eu preciso fazer com que pessoas que disseminam ensinos como esses sejam caladas, tá bom? Então é só um cuidado que a gente precisa ter. E aqui é responsabilidade de todo cristão, tá? Não é responsabilidade apenas dos líderes, não. Tá? Nós, como cristãos, precisamos estar sempre tendo esse filtro. Olha, isso aqui é uma discussão tola, então preciso evitar. Olha, mas essa ideia aqui é uma ideia prejudicial, eu preciso combater. Eu preciso fazer com que essa pessoa se cale, tá bom? E aí, eu falei, né, sobre essas discussões tolas, né? Eu acho que todo mundo aqui concorda que às vezes, que é muito comum a gente ver discussões tolas, né? Sejam ali dentro da nossa igreja local, né? Eventualmente a gente pode ver alguma coisa nesse sentido, e nos nossos tempos de internet aí é muito comum a gente ver na internet, né? Debates o tempo todo, às vezes o Augusto teve alguma coisa aí mais recente, né? Augusto Nicodemos falou alguma coisa, aí o pessoal já caiu matando em cima dele, falando que ele era esquerdopata e tal, e aí a gente vê que a internet ela se torna ali um campo de batalha, né? Onde cada um quer defender a sua ideia, e as pessoas
perdem muito tempo, né, sobre questões tolas, né, tendo esse tipo de discussões tolas. Eu quero perguntar para vocês, na opinião de vocês, qual que é o motivo? Por que vocês acham que nós, né, como cristãos, de forma geral, acabamos gastando tanto tempo, tanta energia discutindo questões que são inúteis e sem valor, na opinião de Paulo? O que vocês acham que nos levam a ter muitas vezes esse tipo de postura? Eu estou falando nós, né? Não sei aqui qual que é o comportamento de cada um de vocês com relação a isso, mas no geral eu percebo isso na igreja e eu também já me envolvi em questões tolas no passado, né? Quando eu tinha um pouco menos de sabedoria, não que eu tenha muito agora, mas a gente olha para trás e diz, não, melhorei um pouquinho pelo menos. Por que vocês acham que a gente é levado a ter esse tipo de comportamento? Eu, falando por mim, eu me envolvo ainda com questões da minha família, sabe? Eu ainda não consigo não falar, mas eu acho que é porque, claro, pecado, mas porque às vezes eu acho que eu tenho mais conhecimento, porque eu sou melhor, mas eu sei que não sou. Mas às vezes... É aquele negócio, a gente sabe, mas parece que você sabe na mente, né? Mas às vezes o seu coração vai por outro caminho, né? Que a ponto de você olhar para trás e ver que estava errado, mas mesmo assim não consegue. É o pecado, né? O pecado faz isso com a gente. E posso dizer que o que você falou é orgulho? Com certeza. É orgulho, né? Nós temos orgulho, nós somos seres orgulhosos, egocêntricos. A gente quer sempre mostrar para o outro que a gente é melhor em alguma forma, né? De alguma forma. Nesse caso, nessas discussões, vamos ter muito a ver com conhecimento, né? A gente quer mostrar que a gente tem mais conhecimento que a outra pessoa, né? Por isso que a gente acaba se envolvendo nessas discussões, né? A gente não suporta ver uma pessoa que pensa diferente da gente em algum ponto e a gente quer provar que ela está errada e que a gente está certo, né? Isso é orgulho. Eu acho que, na minha opinião, essa seja a principal causa dessas discussões inúteis e sem sentido, né? Mais alguém que pensa em alguma outra causa, além do orgulho? Tem também a causa da gente ir na ondinha, né? Todo mundo discute, todo mundo fala, todo mundo dá atenção para cada discussão. Aí nós vamos no embalo, né? Vamos no efeito rebanho e queremos aparecer numa discussão, queremos a nossa parte, queremos a nossa opinião, independente se a questão é relevante ou tola, né? Sim. Muitas vezes o pessoal mesmo vai dar mais atenção, porque é tolo. Ninguém vai querer discutir a redenção, a doutrina da graça, essas coisas, não, essa coisa da lei, a lei mata, então não discute isso. Então acaba indo para o lado mais inútil, porque tem mais atenção, tem mais holofotes nele. A gente não quer ficar de fora, né? Da manada, do assunto do momento ali. Isso parece até um pouco, se a gente pensar sei lá, talvez o que mais gera discussão hoje seja o que o Oliver falou, né? A questão de arminianismo e calvinismo, né? E tal. Isso é temor dos homens, né? Isso é temor dos homens, porque eu tenho que estar aprovado, eu tenho que estar já a par do assunto do momento, quando eu questionar eu tenho que saber. Então isso eu tenho. A gente se coloca como se fossem dois times diferentes, né? Eu sou do time dos calvinistas, né? Eu sou do time dos arminianos. Então a gente precisa ali estar sempre em embate, eu não posso deixar o outro lado vencer. Então eu, como um bom soldado aqui, como um bom torcedor do meu time, preciso me posicionar também, preciso cair em cima dessa discussão também e tal. A gente acaba querendo fazer parte, né? De um time, eu não quero ficar de fora, eu sou do lado dos calvinistas, então eu quero fazer parte desse time, eu quero ser aceito pelos calvinistas ali, eu quero que as pessoas me vejam como alguém que se posiciona desse lado e tal, né? De certa forma isso também tem a ver um pouco com orgulho, né? Mas por caminhos um pouco diferentes aí, né? Então, no geral, a gente pode dizer que tudo isso é pecado, né? É o pecado no nosso coração que faz com que a gente tenha esse tipo de comportamento que, como a Lara falou, às vezes a gente sabe que é errado. Eu sei que à luz da Bíblia não faz sentido eu ficar discutindo com outras pessoas que são meus irmãos em Cristo também sobre um assunto que eu não vou falar que é irrelevante nesse caso, por exemplo, né? Mas muitas vezes são assuntos irrelevantes, mas me posicionando de uma forma que é inútil, de uma forma que não tem valor, porque o meu objetivo não é que o nome de Deus seja glorificado, né? Eu reparo, toda vez que acontece isso, parece que eu afasto mais
não com os olhos que eu gostaria, né, de ver o Espírito Santo em mim. Pelo contrário, ela se afasta e a tendência é não falar mais sobre nada relacionado a Deus comigo. Sim. Então, Exatamente. Isso é muito triste, né? Isso serve para um comparativo, às vezes, né? Você ouvindo as duas partes e depois você está comparando de acordo com a Bíblia. Ó, nenhum dos dois estão corretos. Um porque está discutindo, embora sabendo da verdade, e o outro está tendo muito conhecimento da verdade e quer discutir. Aí você traça, olha pela palavra, eu tenho que seguir por aqui, não por aqui. Isso. Às vezes a gente tira algum Exatamente. proveito, né? O debate em si é algo bom, sabe? É uma coisa saudável. Quando a gente senta, se eu sou calvinista, eu me sento com um arminiano para a gente conversar e discutir, isso é bom, né? Porque isso vai gerar um enriquecimento, né, teológico, enfim. Só que isso depende muito do objetivo desse debate, né? O objetivo dessa discussão. Eu estou sentando com o meu irmão em Cristo, que é arminiano, pensa diferente de mim, para trocar ideias, sabe? Para que ele me diga o lado dele e até para que eu talvez até melhore meus argumentos, né, ou firme mais aquilo que eu acredito na minha mente, ou eu estou sentando com ele só para mostrar que ele está errado, sabe? Então isso que é fundamental. Se a gente tem um debate proveitoso, isso vai gerar enriquecimento para os dois lados. Agora, se eu tenho um debate onde cada um só quer vencer o outro para mostrar que o outro está errado, isso é um debate extremamente danoso, né? E é uma discussão inútil e sem sentido. E o que a Laura falou, eu acho que é o principal malefício dessas discussões todas e sem sentido, né? Que é muitas vezes afastar pessoas de Deus, né? Se a gente vai sentar com um católico, por exemplo, e a gente se envolve ali em um debate, sabe, como esse, sem sentido, uma discussão tola dessa, a gente vai afastar a pessoa de cristãos, né, de cristãos evangélicos. A gente vai colocar mais uma barreira para que vai prejudicar até às vezes a vontade que ela tem de saber mais sobre o nosso ponto de vista, né? Então a gente vai acabar afastando essa pessoa daquilo que a gente entende que é verdade, tá bom? Então por isso que a gente precisa tomar muito cuidado. Eu me vejo muito como Luara, só que assim, em relação ao irmão, é muito difícil eu ficar discutindo. Eu mais converso com o Oliver, o João Messias, são mais inteirados até nesse assunto que ele citou sobre arminianismo, calvinismo, etc. Mas eu me vejo muito agora em relação a isso, alguém não cristão, e entrar num debate mesmo, mas um debate que não seja teológico em si, mas um debate de diferentes pontos de vista, de diferentes pensamentos sobre verdade, entendeu? E eu percebo que também certas discussões em relação a isso geram um afastamento também. Sim, com certeza. Principalmente a forma como a gente se posiciona nessas discussões. Porque a pessoa se incomoda, sabe? Eu lembro também quando o Oliver conversava comigo, eu não era crente, eu me incomodava. Sim, entendeu? com certeza. Todo mundo que não era crente se incomodava. Ele estava em questão, Paulo. Ele estava. Me encheu o saco, vamos jogar bola, vamos jogar joguinho, porque foi uma porcaria pra mim. Né? Sim. Não. Mas sim, porque a pessoa tem um pensamento para ela que aquilo tá bom, confortável, né? Sim, exatamente. E tipo, com o passar dos cultos, o aprendizado e tudo mais, eu percebi que mais importante, já de uma vez já dito o evangelho para quem você pretende dizer, para quem você ama, para quem você gosta, enfim, principalmente para quem você convive, porque o exemplo que eu estou dando aqui é tentar transparecer o caráter mesmo de Cristo. Sim, sim. Ou seja, às vezes o teu jeito, como você persiste naquilo que você tem fé, eu acho que reflete, impressiona muito mais que às vezes ficar discutindo aquilo que está certo, aquilo que está errado, por conta dessas discussões todas. Sim, exatamente. A gente precisa pregar o evangelho, né? A gente precisa pregar sempre que a gente tem oportunidade, só que a gente precisa ficar, ao mesmo tempo que a gente precisa pregar, a gente precisa estar policiando a nossa mente, né? Para saber se a gente não está deixando o orgulho tomar conta da gente e se a gente não está enxergando aquela pessoa que não é cristã como alguém inferior a gente, até em termos de conhecimento, né? Eu sei da verdade do evangelho, aquela pessoa não sabe da verdade do evangelho, então eu vou ensiná-la para mostrar o quanto eu sou superior a ela, né? Às vezes é esse tipo de pensamento que toma conta da nossa mente e a gente acha que a gente está evangelizando, que a gente está falando do evangelho da pessoa, mas
do Evangelho para a pessoa, mas na verdade a gente está mostrando para ela o que não é o Evangelho, né? Você está falando em palavras uma coisa, mas a sua atitude, o que está dentro do seu coração é outra coisa que não é o Evangelho, né? Você está mostrando ali o pecado, né? Você está mostrando o quanto você é pecador para aquela pessoa muitas vezes. Então a gente precisa tomar cuidado e sondar, principalmente os motivos do nosso coração, né? Eu também tenho uma coisa que, assim, muitos amigos, principalmente, né, eu acho que envolve mais em relação à amizade do que família. Até porque eu acho muito difícil em relação a família, pelo menos eu nunca convivi desse jeito. Mas vai afastar, inevitavelmente vai afastar certos amigos, etc. Justamente por causa do seu pensamento. Isso de certa forma faz parte de ser cristão também, né? A gente, as pessoas, o mundo ele tem um padrão de conduta diferente do nosso, né? E na medida que a gente se converte, a gente grita um não para esse padrão, a tendência é a gente se afastar de alguns amigos que nós não suportamos a forma como eles vivem e eles também não suportam a forma como a gente vive, né? Isso meio que acontece naturalmente, mas isso não significa que a gente não tem que se preocupar em pregar o Evangelho para essas pessoas, né? A gente não vai conseguir se relacionar eventualmente, né, com o grau de intimidade que você tinha antes, mas a gente ainda precisa se relacionar com essas pessoas, né, com todas as pessoas de certa forma, né? Essa aqui é uma frase do livro, né? Nossa pregação enfatiza o Evangelho, mas em geral nossas conversas enfatizam as controvérsias, né? Eu achei fantástica essa frase porque é o que acontece muito no nosso dia a dia. Quando a gente vem para o culto, a gente vai lá na pregação, a pregação ela enfatiza o Evangelho, de fato, né? Você vê que o pastor, as pessoas que estão ali ministrando, elas se preocupam em pregar o Evangelho de verdade. E a gente está ali, a gente recebe o Evangelho de verdade, né? A palavra de verdade. Só que aí, quando termina o culto e a gente às vezes se reúne, né? Tá ali com alguns irmãos, quando a gente está falando de Bíblia, no geral, a gente acaba falando muito mais dessas controvérsias, muito mais desses assuntos que às vezes são ali, não são relevantes do que do Evangelho propriamente dito, né? E aí, a gente vai falar um pouco mais disso lá na frente também, mas o que move a vida cristã, o que te leva a ter uma vida piedosa é o Evangelho, sabe? É o básico, é a base do Evangelho, que é aquela ideia de que nós somos pecadores e Deus nos salvou mesmo assim. Isso é que nos dá gás para viver uma vida santa, para buscar o Senhor, para ter uma vida piedosa. Não são essas controvérsias, tá? E só que nas nossas conversas a gente acaba enfatizando muito mais essas coisas, né? Às vezes a gente está ali no GP, a gente fala do Evangelho mesmo, só que aí na primeira oportunidade que surge um assunto polêmico, parece que todo mundo gosta, né? Parece que todo mundo gosta de se envolver mais, gosta de falar mais. E isso demonstra ali que o nosso coração está um pouco descalibrado com relação a isso. As nossas preocupações não estão tão alinhadas quanto deveriam, né? Mas a gente precisa se policiar para isso, a gente precisa entender o quanto é importante falar do Evangelho, né? Por isso eu até coloquei essa pergunta, né? Com que tipo de conversas nós temos gastado a nossa energia, o nosso tempo, né? Tempo é um recurso muito escasso, né? E energia também, não sei pra vocês, pra mim agora pai, né, filho, com outro chegando, né? Às vezes a gente está muito cansado, a gente não tem muito tempo e às vezes no pouco tempo que a gente tem, quando você está ali um pouco mais animado, ao invés de sentar com o seu irmão e até com a sua família mesmo, com a sua esposa, você querer falar do Evangelho mesmo, reforçar aquelas ideias do Evangelho, ou até compartilhar alguma coisa que Deus falou com você na palavra, nos seus estudos, né, nas escrituras, a gente acaba achando talvez uma discussão ali, 2 pontos de vista mais interessantes e gastando o nosso tempo, a nossa energia com aquilo, né? É importante a gente estudar, entender pontos de vista diferentes, sabe? Eu gosto bastante disso, mas a gente não pode deixar que isso se torne a nossa prioridade. A gente precisa entender que o Evangelho é a nossa prioridade, tanto para levar para outras pessoas que não são cristãos, quanto também para falar para os nossos irmãos, né? Para que eles possam ser animados, né? A gente vai falar um pouco mais desse ânimo ali na frente. E aqui, os versículos 12 e 13 do Evangelho, eles fazem uma coisa muito importante também, né? Que é o que eu ia falar. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo, né? O escritor aos Hebreus, ele traz um ponto de atenção aqui. Tenham cuidado para que vocês não se afastem do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado.
Tá? Então, o escritor aos Hebreus diz: olha, tomem cuidado para que vocês não se afastem do Deus vivo, pelo contrário, animem uns aos outros, né, para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Como que a gente anima uns aos outros? Né? Dentro do contexto que a gente está falando aqui, a gente se anima uns aos outros através da pregação do Evangelho. Né? No versículo 9, ele no versículo 8 ele diz: fale ousadamente dessas coisas. Né? No versículo 9, ele fala para que o povo de Deus se empenhe na prática de boas obras. Né? Paulo diz: fale do Evangelho entre vocês, né? Para que vocês se empenhem na prática de boas obras. Né? É o Evangelho que traz para a gente essa energia, que reaviva, que traz esse avivamento verdadeiro no nosso coração, que vai nos impulsionar para praticar boas obras. Né? E boas obras, né, é ajudar o próximo, mas também é buscar a Deus, sabe? É oração, meditação na palavra, né? Relacionamento com Deus. Isso também é boas obras aqui no geral, tá bom? E a gente precisa se animar uns aos outros para que a gente persiga esse espírito, né, de empenho em boas obras. E a gente se anima aqui falando sobre o Evangelho. Daí que vem a importância da gente falar do Evangelho uns para os outros, tá bom? Mais uma vez, eu quero bater bastante nessa tecla. Quando a gente fala de falar do Evangelho, a gente pensa nos que estão de fora, mas aqui eu quero trazer para a nossa mente a responsabilidade que a gente tem de falar do Evangelho entre nós, de falar do Evangelho uns para os outros, para que a gente possa se animar, para que eu possa encorajar o Aro, o Amir possa encorajar o Oliver, a gente possa encorajar o Naum, para que a gente se sinta encorajado, se sinta mais forte, né, para resistir ao pecado, para não se deixar cair no engano do pecado e para se empenhar na prática das boas obras, tá bom? Em resumo, é o Evangelho que nos anima dentro do contexto da igreja, tá bom? Por isso que a gente precisa falar uns para os outros, né? Eu falei que, eu acho que eu perguntei por que a gente não fala, né? Mas vocês conseguem pensar em dificuldades? O que faz com que a gente não fale uns para os outros, né? Por que eu deixo de falar do Evangelho para o Oliver, por exemplo? Né? Por que a gente acaba negligenciando essa parte, né? Quais são as dificuldades? Eu vou falar, não sei se vocês querem falar alguma coisa, mas eu acho que às vezes a gente tem um pouco de receio de tomar o tempo do nosso irmão, sabe? A gente tem aquela ideia, né? Eu até falei isso, a gente acha que a pessoa já sabe, né? Então, se a pessoa já sabe, para que eu vou falar, tomar o tempo dela e gastar meu tempo também, né? Então, a gente, mais uma vez, a gente tem aquela ideia de que falar do Evangelho é só transmitir conhecimento, né? Se a pessoa já sabe, se ela já tem esse conhecimento, não adianta falar de novo, né? Mas, mais uma vez, o Evangelho, falar do Evangelho entre nós, não é só transmitir conhecimento, é animar, é encorajar, né? Eu gosto muito quando a Bíblia fala de lembrança. Ela fala muito de lembrança, né? De memoriais e tal. A própria ceia, ela foi instituída por Jesus Cristo, e um dos objetivos é fazer com que a gente se lembre de Cristo, né? Ele fala, fazer isso em memória de mim. Quando a gente celebra a Santa Ceia, a gente também está se lembrando do sacrifício de Jesus Cristo, né? E em diversas situações, né? Quando Josué atravessa o Rio Jordão com o povo de Israel, ele diz para eles pegarem 7 pedras do fundo do rio para que eles se lembrem daquele dia, né? Quando Deus instituiu ali a Arca da Aliança, ele pediu para colocar lá o maná, por exemplo, para que o povo de Israel se lembrasse de quando eles estavam lá no deserto e Deus fez cair maná do céu, né? A lembrança, ela é algo extremamente importante. A Bíblia nos diz, né, que se lembrar é algo extremamente importante. E quando a gente fala do Evangelho para alguém, que nosso irmão que já conhece o Evangelho, a gente está fazendo com que ele se lembre do Evangelho, né? A gente está trazendo um memorial, e isso a Bíblia nos diz que é importante, porque através da lembrança, através dessas reflexões contínuas, a gente vai moldando o nosso caráter. Nessas lembranças, elas vão moldando o nosso caráter também e fazendo com que a gente tenha uma vida mais piedosa, com que a gente se empenhe na prática de boas obras, tá bom? Por isso que é importante a gente falar para as pessoas mesmo que elas saibam, né? Você está falando aí, às vezes a gente, como diz, perguntar, vamos ver a pessoa se sabe, conhece o Evangelho, não vou perguntar, não. Acho que a melhor maneira que a gente tem é, de perguntar para a pessoa assim, o que você achou tá tudo bem, tudo tranquilo? Aí você abre um leque para que ele comece a falar e você começa a falar. Isso, então, um assunto, né? Essa estratégia é muito boa.
Né? Vamos refletir sobre a palavra, né? Sobre o que o pastor pregou hoje, vamos refletir junto. Às vezes aquela pessoa, você vai conseguir trazer para aquela pessoa algum ponto que estava ali na pregação, mas que às vezes ela não prestou tanta atenção, ou que às vezes você vai conseguir trazer um assunto, um ponto diferente, né? Além daquilo que o pastor falou, a gente consegue complementar alguma coisa, né? Isso é muito importante, é uma ótima estratégia para você conseguir conduzir a conversa rumo ao evangelho, né? Não ficar ali só falando sobre coisas que às vezes não têm sentido, são sem valor, sobre assuntos que não edificam, né? Mas a gente consegue trazer a conversa para falar do evangelho, às vezes apenas meditando sobre a pregação, né? Outro ponto, você falou de tomar o tempo do outro, né? Muitas vezes nós evitamos de falar para não pegar o nosso tempo, porque não, se eu falar eu sei que vai levantar alguma questão, ele vai confessar algum pecado. A gente não quer se envolver, né? Eu não quero me envolver, não quero gastar meu tempo, eu gasto até dinheiro com isso, vai ter uma reunião, tomar um café, etc. Exatamente. Então a gente se acomoda não. A gente é egoísta, né? A gente é muito egoísta, né? O tempo todo. Aqui, no versículo 10, ele fala de admoestação. Um ponto que o autor chamou a atenção que eu achei legal é que é como se ele fosse crescendo, né, em ênfase, né, ao longo do texto, né? No versículo 8 ele fala: fale ousadamente. Paulo diz: fale ousadamente sobre essas coisas, né, porque elas são proveitosas e tal, né? Então ele, em resumo, né, diz: fale ousadamente daquilo que é bom, né, que é o evangelho. Isso é bom, fiel a essa palavra, então fale ousadamente, né, uma ordem positiva. Depois ele fala: evite, é uma ordem quase que neutra, né? Evite aquelas controvérsias tolas, né, porque isso não tem valor e tal. Então evite aquilo que é inútil, aquilo que não tem utilidade nenhuma. Então fale ousadamente daquilo que é bom, evite aquilo que é inútil. E aí no versículo 10 ele fala: admoeste a respeito daquilo que é danoso, né? Fale contra essas pessoas, né? Versículo 10: admoeste aqueles que causam divisão dentro da igreja. Então a gente tem 3 ordens, né? Fale daquilo que é bom, evite aquilo que é inútil e admoeste a respeito daquilo que faz mal para a igreja. Isso é fundamental, né? Tem um pouco a ver com aquele quadro que eu falei lá. A gente tem conversas que são inúteis e sem sentido, a gente não deve se envolver com aquilo. Mas existem situações, existem ensinos que às vezes podem se propagar dentro da igreja que precisam ser combatidos, né? É preciso fazer com que essas pessoas se calem, né? E aqui Paulo está falando exatamente disso. Essas pessoas que causam divisão dentro da igreja precisam ser admoestadas, né? E aqui o autor também fala desse ponto que é a ideia da unidade dentro da igreja, né? Aqui Paulo falou que as pessoas que causam divisão, que estão ali disseminando ensinos que estão em desacordo com a palavra de Deus, que não se submetem à autoridade de Tito naquele contexto, elas precisam ser caladas, precisam ser admoestadas, né? E isso é porque Paulo ele sempre prezou muito pela unidade da igreja, né? Nas diversas cartas que ele escreveu, não só Paulo, né? Que aqui eu peguei alguns versículos de Paulo, né? Mas Pedro fala muito disso também, né? A igreja, ela é uma unidade, né? A gente está estudando bastante isso, né? Nós somos um corpo com vários membros, e Paulo escreveu muito sobre isso, né, ao longo do ministério dele, né? Eu coloquei ali alguns versículos, né? 1 Coríntios 12, 20, acho que a gente estudou aí na pregação passada ou retrasada, não sei, e Paulo escreveu que é certo, que há muitos membros, mas um só corpo, né? Paulo ele preza muito por essa unidade. Por isso que as pessoas que causam divisão dentro da igreja, Paulo diz que elas precisam ser combatidas, porque elas prejudicam a unidade da igreja. Então a gente não pode evitar discussões com pessoas que causam divisão dentro da igreja. A gente precisa admoestá-las. Eu não posso ficar neutro nesse ponto. Se eu vejo alguém que está disseminando um ensino ali, como esse, por exemplo, que a Bíblia não é toda a palavra de Deus, né? E que às vezes essa pessoa, e aí por causa disso ela não está se submetendo à autoridade que o pastor instituiu, né? Ao ensino autoritativo que o pastor tem dentro da igreja, esse tipo de ensinamento ele pode causar divisão, porque vão ter pessoas que vão acreditar naquilo e vão deixar de acreditar no que o resto da igreja acredita, ali uma divisão surge. Esse tipo de pessoa precisa ser admoestada, tá? A gente não pode evitar essas discussões. E aqui no versículo 10, que é onde fala aqui da admoestação, né? Na versão NAA, Paulo
Paulo diz, né, na versão NAA está traduzido como evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes. Primeiro, essa pessoa precisa ser admoestada, né, uma ou duas vezes. Só que eu queria chamar a atenção aqui, até por isso que eu trouxe outra versão, porque dependendo da versão que você tem, né, da forma como você faz essa leitura, esse evite a pessoa que provoca divisão pode dar aquela ideia de que a pessoa está com o ensino errado ali, está causando divisão dentro da igreja, então eu vou evitar, então eu não vou conversar com ela, né, para não me envolver nessa discussão, enfim, só que a gente já viu que não é esse o posicionamento que a gente tem que ter. Aqui para mim é depois de uma e outra de uma estação evite. Isso, essa versão sua aí é a mais antiga. É a Ara. A Ara. Então, a gente precisa tomar cuidado porque essa palavra que está traduzida aqui como evite, ela não tem esse sentido neutro, sabe? Não é apenas não se envolver aqui na discussão, né? Se a gente olhar para o contexto dessa passagem aqui, Paulo ele não está falando de só, vamos deixar essa pessoa de lado e não vou discutir com ela. Aqui Paulo está falando da disciplina eclesiástica, né? Que Jesus Cristo lá instituiu em Mateus capítulo 15, versículo, acho que eu anotei aqui, 18, né? Capítulo 18, do 15 ao 17. É a disciplina eclesiástica. Eu admoesto a pessoa uma vez, se ela se arrepender, ganhei meu irmão, mas se ela não se arrepender, eu admoesto ela novamente com mais 2 ou 3 pessoas, por fim eu abro para toda a igreja. Se essa pessoa não se arrepender, ela vai ser excluída do hall de membros da igreja, vai ser tratada como publicano e pecador, nos termos que Jesus usou. Isso aí eu lembro de um filme que tem no Netflix, eu assisti até com o chama Caminho da Fé. O pastor ele é de uma igreja até que séria, mas de repente ele começa a ter sonhos, né, conversas, e ele começa a distorcer toda a doutrina da igreja. Ele cai no universalismo. Isso. E aí ele entra pelo conselho, ele é afastado, e aí ele cria a igreja dele, né? Aí divide a igreja. Isso, exatamente. Então, olha só, isso aí é um exemplo de disciplina eclesiástica, né? A pessoa que está... A disciplina, ela vai ser aplicada para o pecado no geral, né? Então, qualquer tipo de pecado do qual a pessoa não se arrepende, mesmo após a admoestação, ela precisa ser disciplinada, né? Aqui a gente está falando especificamente do pecado de divisão, né? E aqui eu só estou falando cuidado para a gente tomar cuidado, que esse evitar já é a exclusão da pessoa do hall de membros. Aqui a palavra traduzida aqui como evitar, ela não tem esse sentido neutro. Ela tem mais a ver com não se relacione com essa pessoa, né? Eu acho que até na tradução que eu coloquei NVT, que eu acho que faz mais sentido. Porque ela fala, advirta uma primeira e uma segunda vez, depois disso, não se relacione com ele, né? A igreja não deve se relacionar com essa pessoa aqui nos escritos de Paulo, né? Aqui a gente está falando então de tirar essa pessoa da comunhão. Tá bom? Isso é muito sério e Paulo trata isso com toda essa seriedade porque ele entende o quão prejudicial é a divisão dentro da igreja, né? Por isso que ele já escreveu diversas vezes sobre unidade, né? Então qualquer coisa que prejudica a unidade dentro da igreja precisa ser tratada, né, como pecado, né, como tal, e aí vai entrar todo esse processo de disciplina bíblica, né? Aqui a gente está falando de divisão e a divisão ela acontece por quê? A gente já viu, é porque as pessoas não se submetem à autoridade de seus líderes, né? E aqui o autor, eu achei muito oportuno isso, ele traz um chamado para nós a respeito da liderança, né? Do respeito à autoridade dos nossos líderes. Isso aqui é muito importante. Eu queria só ler essa frase aqui, ó. Nossos líderes foram dados por Deus, né? Isso significa que eles são perfeitos? Não significa, né? E mesmo não sendo perfeito, eles são a autoridade que Deus colocou aqui sobre a igreja, né? Eles precisam ser respeitados, tá? Pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Aqui, Paulo está falando daquelas pessoas que causam divisão dentro da igreja. Por que Paulo diz que essas pessoas precisam ser excluídas do hall de membro depois de serem sido admoestadas, né? Paulo diz, olha, você deve aplicar a disciplina bíblica sobre essas pessoas, porque essa atitude de divisão, ela está demonstrando que essas pessoas estão pervertidas pelo pecado, né? A divisão,
a divisão, né, no geral, os ensinos que são insubordinados à liderança, eles são extremamente danosos porque eles causam divisão dentro da igreja. Isso demonstra que essa pessoa ela já está pervertida pelo pecado, tá bom? Por isso que a gente precisa excluir essas pessoas do hall de membro aqui na visão de Paulo. Porque o fato da pessoa se comportar desse jeito já demonstra que ela não faz parte da igreja, já demonstra que ela vive pecando, que ela está pervertida pelo pecado, né? Eu estou indo um pouco mais rápido, tá, gente? Porque a nossa hora já tá indo, né? Mas só para a gente conseguir passar tudo, porque no final tem uma coisa interessante. Paulo, no final da carta, ele fala de Apolo. Vocês lembram quem foi Apolo? Quando que Apolo é citado na Bíblia? É o filho do Mário. Além do filho do Mário, né? Tirando esse. O outro Apolo, que é um pouco mais velho que ele. Vocês lembram? Ele era um evangelista que Priscila e Áquila conheceram numa cidade, estava pregando, aí ele conhecia muita palavra e Priscila e Áquila evangelizaram ele. Isso, o termo apologética vem dele, né? Que é a defesa da fé, né? Isso. E aí ele era inimigo de Paulo, né? Vocês lembram? Não é? Não, ele obviamente não era inimigo de Paulo, né? Paulo pregava o evangelho, ele também pregava o evangelho. E os dois eram muito respeitados pela igreja e tal. Só que lá na igreja de Corinto começou a surgir uma treta por causa disso, né? Lembra que Paulo escreveu? Vocês dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? E Paulo diz, olha, Paulo pregou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Cristo, né? O que aconteceu na igreja? As pessoas estavam se dividindo lá na igreja de Corinto, porque alguns gostavam mais de Paulo, da pregação de Paulo, e outros gostavam mais da pregação de Apolo, né? E aí tinha o time Paulo e o time Apolo lá, né? E Paulo vem, dá um fumo neles, fala, olha, vocês estão ficando doidos? O evangelho não é isso, né? E tal. E aí, se a gente pensar nesse contexto, se Paulo fosse um homem orgulhoso, ele tinha tudo para enxergar Apolo como um adversário no ministério dele, né? A gente vê muito isso, né? Às vezes tem uma igreja, tem o pastor, e aí às vezes aparece um outro pastor que começa a ganhar espaço, e aí parece que acaba surgindo uma rixa ali, né? Dentro da igreja e tal, por causa do orgulho das pessoas, né? Mas aqui Paulo vem, no final ele diz, ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. Paulo dá aqui um exemplo de unidade no ministério mesmo, né? Dizendo aqui que Paulo não era inimigo, não era adversário dele, mas era um cooperador e precisava ser tratado com honra ali pela igreja, tá bom? Então não existe lugar para rivalidade ministerial. E aqui eu acho talvez o ponto central de todo esse estudo, que é a ideia de que o Evangelho precisa fazer com que a gente se empenhe na prática de boas obras, né? Quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, a respeito do Evangelho, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras, né? Aí você, viu, Marcelo, não viu, não estou na recepção, tá? Tá bom. Eu não sou Tá bom. Qual que é a importância da prática das boas obras para vocês? Nós somos salvos pelas boas obras? Não, né? Para que praticar boas obras então? Já que eu não vou ser salvo, não vou ser mais aceito diante de Deus por praticar boas obras? Porque uma vez que você teve a compreensão do Evangelho, você é inclinado a viver de acordo com a palavra de Deus. Isso, exatamente. Nós somos chamados para a prática das boas obras, né? Ser cristão pressupõe um código moral específico que a gente vê na Bíblia, né? Que são basicamente boas obras, tá? Ser salvo por Cristo pressupõe isso. Se eu digo que eu sou discípulo de Jesus Cristo, eu estou dizendo que eu quero, né, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo, né? Isso é o resumo da prática de boas obras, tá bom? Nós como cristãos somos chamados à prática das boas obras. As boas obras fazem parte da vida do cristão, tá? Fazem parte da nossa identidade. Não dá para dizer que sou cristão e não me preocupar em praticar boas obras. E o Evangelho, ele é a base para essa prática de boas obras, né? Nós devemos falar do Evangelho para os nossos irmãos também, para estimulá-los à prática das boas obras, tá bom? Isso é o que Paulo diz aqui. E aí, um outro ponto que Paulo traz não só aqui, mas em outros textos também, né? Em Romanos 13, do 1 ao 5, por exemplo, Pedro também escreve sobre isso, 1 Pedro 2,14, é a ideia de se sujeitar às autoridades. O cristão precisa obedecer às leis?
Precisa, né? E aí, sobre esse ponto, eu acho que isso não é dificuldade aqui para ninguém, todo mundo entende isso. Só que em todo momento o cristão precisa respeitar as leis. Aí esse é um ponto mais polêmico. Por que não? Então você está falando que crente não precisa obedecer às leis, irmão Oliver? Não, porque quando uma lei ela vai contra a palavra de Deus, né, se não me engano, Pedro, Paulo, eles falam que a gente tem que obedecer primeiro a lei de Deus, não a lei dos homens. Liberou um aborto, aí você vai lá e vai abortar, liberou não sei o que, aí você vai lá e vai fazer. O homicídio agora deixa de ser contra a lei. Aí você vai lá, agora eu posso matar, tá liberado. Isso, exatamente. É esse o ponto, né? Eu acho que o exemplo do aborto é mais um tipo de libertinagem, porque você não é obrigado a fazer, né? Não, mas vamos pensar um outro exemplo mais claro. Se ter uma igreja, se pregar o evangelho for proibido aqui no país, a gente não vai pregar então? Claro que pode. Exatamente, por quê? É exatamente o que o Oliver falou, né? Importa obedecer antes a Deus do que aos homens. O livro ele não trouxe isso, né? Mas eu acho importante a gente separar essas coisas. Nós, como cristãos, a gente precisa se sujeitar às autoridades naquilo que as autoridades não contradizem as escrituras, né? Naquilo que não é contra a vontade de Deus, né? As autoridades elas foram colocadas por Deus, independente do tipo de autoridade que for, né? Tudo está sob o controle de Deus. Então nós devemos se sujeitar. Agora, na medida que essas autoridades começam a impor coisas que estão contra a vontade de Deus, aí a gente não deve se submeter, né? O que o Oliver falou é desse texto que eu coloquei aqui, que é quando Pedro foram presos basicamente por pregar o evangelho, né? Ali em Jerusalém mesmo, né? Eles foram denunciados para o Sinédrio, né? E aí os guardas pegaram eles, levaram lá para o Sinédrio e aí eles foram julgados. E aí o que Pedro disse é exatamente isso, ó. O pessoal que está julgando disse, olha, a gente já falou para vocês que não era para pregar essa palavra aqui. E aí Pedro disse, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens, né? Esse é o resumo de tudo isso. A gente deve obedecer às autoridades, né? Mas primeiro a gente deve obedecer a Deus. Naquilo que as autoridades não estiverem contra o que Deus ensina, a gente deve obedecer, tá bom? Aí, isso aqui é também uma coisa que eu acho assim fantástica para a gente refletir, né? Paulo, ele diz aqui em Tito 2, 3:2, né? Não difame ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando prova de toda a cortesia para com todos, né? Ele traz aqui duas ordens positivas e duas negativas, né? Não caluniem, não briguem e depois sejam atenciosos, né? Cordiais e sejam gentis, né? Isso é o que Paulo diz que nós é a forma como nós precisamos nos comportar, né? Nós somos chamados para um comportamento diferente, né? Enquanto o mundo é odiador e odioso, como a gente viu na aula passada, nós somos chamados para não brigar, para não caluniar, né? Isso faz parte do padrão de conduta cristão, né? A gente não é chamado para viver igual a esse mundo, a gente é chamado para viver de uma forma diferente, né? E aqui eu coloquei esse paralelo porque é o seguinte: às vezes a gente acha que a gente é melhor que os outros, porque a gente tem um padrão diferente e tal, só que a gente precisa se lembrar, como eu falei na aula passada, lá em Tito 3, quem nós éramos antes de sermos cristãos, né? Eu vou ler de novo. Pois nós também, no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Ele fala, nós também éramos tudo isso. Por que ele usa a palavra também? Porque ele está falando aqui de outras pessoas. Olha, as pessoas são assim. E nós não devemos olhar elas diferente, porque nós também éramos assim, né? E quem são essas pessoas com quem Paulo está nos comparando aqui? São as pessoas do mundo, né? As pessoas que não são cristãs, o mundo como geral. E às vezes é muito difícil para a gente se relacionar com as pessoas do mundo, né? Porque a gente busca um padrão de vida diferente. A gente busca não ser briguento, não ser caluniador, a gente busca tudo isso. Mas as pessoas do mundo são odiosas e odiadoras, né? E às vezes a gente vai ser maltratado quando a gente se relaciona com pessoas que não são cristãs, né? Jesus diz que a gente tem que dar outra face, né? Tem tudo isso. A gente tem um código de ética, de conduta, de moral muito diferente das outras pessoas, né? Só que a gente precisa se lembrar que nós também
éramos tudo aquilo. E o que Deus fez? Deus ficou distante de nós? Deus resolveu nos rejeitar, como muitas vezes a gente quer rejeitar as pessoas que não são cristãs? Não, a posição de Deus foi muito diferente. Ele se aproximou de nós, Ele resolveu nos mostrar a sua bondade, resolveu nos mostrar o seu amor. É uma atitude completamente diferente daquela que muitas vezes o nosso coração quer. Eu não quero me envolver com pessoas que não são cristãs, porque elas vão, sabe, às vezes me maltratar, vão me ridicularizar, não vão querer conversar comigo porque eu vou falar do Evangelho, enfim. Elas têm um padrão diferente, né? E pra gente é difícil mesmo, eu falo, pra mim é difícil conviver com pessoas que não são cristãs, né? Mas a gente precisa se lembrar do amor de Deus, se lembrar que nós odiávamos a Deus, mas Ele nos amou, né? Da mesma forma que o mundo nos odeia, a gente precisa amá-los também. Eu penso também em outro ponto, quando eu me relaciono. No início da minha conversão, eu pensava assim, por exemplo, me relacionava com alguém do mundo, aí a pessoa me contava uma fofoca. Aí meio que eu entrava naquilo, na fofoca, e depois eu culpava e falava assim, nossa, é porque ela, né, começou a fofoca e tudo mais. Mas aí hoje eu tento lembrar que, assim, que conviver com alguém pecador e eu pecar, cometer o mesmo pecado, só expõe verdadeiramente quem eu sou, não é a culpa da pessoa. Então, assim, isso tem me feito me relacionar mais e tentar lutar contra o meu pecado. Isso mesmo. Às vezes a gente quer culpar os outros pelo nosso pecado, né? Eu pequei por causa dessa má influência, mas isso que você falou é muito bom também. Isso só expõe o quanto o pecado ainda está no meu coração, né? Isso nos lembra, né? Que nós também éramos tudo isso, né? E às vezes a diferença básica é que hoje a gente tenta lutar contra isso e Deus nos ajuda, né? Mas nós não somos melhores que eles por causa disso. E isso aqui é o resumo, né, de tudo que a gente falou até agora em termos de prática de boas obras, né? Paulo fala por 3 vezes de boas obras no capítulo 3, né? Ele fala, sejam obedientes e sejam prontos para toda boa obra, no versículo 1. No versículo 8, se empenhem na prática de boas obras, né? Fale ousadamente do Evangelho para que as pessoas se empenhem na prática de boas obras. No versículo 14 ele fala mais uma vez, aprendam também a se empenhar na prática de boas obras. A igreja, ela é chamada para anunciar o Evangelho aqui nesse mundo, né? E as boas práticas as boas obras, né, são ferramentas fundamentais para isso. Quando a gente pratica boas obras, a gente está mostrando o amor de Deus para o mundo, né? E dessa forma, o mundo ele acaba sendo abençoado pelas boas obras da igreja, né? Quando a igreja faz uma obra em algum depois mais pra frente a gente vai falar do exército da salvação ali, né? Quando a igreja se envolve com alguma questão social, a igreja está abençoando o mundo, né? E demonstrando para o mundo o amor de Deus. Isso é fundamental para a gente. Do começo ao fim dessa carta, Paulo ele enfatiza uma verdade principal. Eu falei isso na primeira aula. O amor a Deus, a fé, ela produz boas obras. Sabe? Não tem como separar uma vida em sujeição à vontade de Deus, uma vida voltada para as boas obras, da verdadeira fé em Cristo. Então não dá para eu dizer que eu sou cristão se eu não pratico boas obras, sabe? Se eu não busco praticar boas obras, são coisas inseparáveis. Paulo está combatendo os falsos mestres aqui. O principal argumento dele contra os falsos mestres é que eles falam que conhecem a Deus, mas que as atitudes deles falam o contrário. Ele está falando, essas pessoas se dizem cristãs, mas não praticam boas obras, então elas não são cristãs de verdade, por isso que elas devem ser rejeitadas. Esse é o principal argumento dele. E ao passo disso, ele contrapõe essa ideia com o comportamento dos verdadeiros cristãos. Se você é verdadeiro cristão, você vai praticar boas obras, tá? Você não é salvo por essas boas obras, mas essas boas obras demonstram a sua salvação, tá? E aí, com base nisso, a gente vai chegar nessa ideia do último capítulo do livro, que é de que a vida plena, que ele falou lá no capítulo 2, né, aquela vida em sujeição à vontade de Deus, ela é igual a uma vida missional. Na medida que eu sou cristão, que eu me proponho a buscar a Deus de verdade, aquilo se torna uma missão também. Eu vou pregar o Evangelho através das minhas palavras, mas também através das práticas, das boas obras, né, que o mundo vai ver. Esse exemplo aqui que o autor traz é muito bom. É um ateu, e o que esse ateu fala é basicamente o seguinte: olha, eu estive um tempo com o pessoal do Exército da Salvação, né, que são cristãos, e eu vi o quanto eles arriscam a vida deles por amor ao próximo, né? A conclusão que ele chega, quando ele vê a vida daquelas pessoas que são cristãs, o quanto elas se arriscam por amor ao próximo. E mesmo sendo ateu, a conclusão que ele chega é essa: a verdade
pode nos libertar. A verdade para ele aqui não é a mesma verdade que a gente, tá? Ele chama de verdade a ideia de que Deus não existe, né? Ele acredita que Deus não existe, então isso é a verdade para ele. Ele fala, o fato de eu achar que Deus não existe pode me libertar, né? Pode libertar os ateus do jugo, da religião, tudo isso, né? Só que ele fala, a verdade pode nos libertar, porém não nos torna tão admiráveis quanto um capitão qualquer do exército da salvação. Ele fala, olha, eu posso não crer em Deus e posso não ser escravizado pela religião, só que essa crença não vai me fazer ser uma pessoa tão boa, que pratica tantas boas obras quanto um cristão, né? No exemplo dele aqui, aquelas pessoas do exército da salvação. Isso é anunciar as virtudes do evangelho para o mundo, né? O que esse ateu viu naquelas pessoas foi o amor, né? Só que o amor daquelas pessoas é o amor de Deus sendo manifesto para o mundo, tá? Fala ali, tem uma frase ali que ele fala que a fé, né, ela vem acompanhada de um pacote de imperativos morais que não determinam todos o comportamento de todos os cristãos, mas influenciam um número suficiente deles para torná-los superiores a ateus igual a mim. Então ele fala, sou menor que eles, cara. Exatamente. Eu não acredito em Deus, talvez ele até se ache mais inteligente, né? Mas ele não se acha melhor, né? E aqui a ideia é o seguinte, pessoas como Roy Hattersley, talvez não se deixem persuadir por nossos argumentos, contudo, elas não podem refutar o testemunho das nossas vidas, né? Aí, sobre essa questão de boas obras, eu quero compartilhar o que a gente fez ontem lá com o pessoal da clínica. Como que era o nome da clínica mesmo, Oliver? Você lembra? Hospital Penteado, Fundação Penteado. Fundação Penteado. São um grupo, né, de mais de 100 homens que são viciados em drogas e álcool, basicamente. E aí aqui é um hospital, se não me engano, o único hospital da América Latina para dependentes químicos, né? O Miguel falou isso, não chequei a informação. E aí ontem a gente foi então passar um tempo ali com eles, a gente fez lanches pro pessoal, e o que mais me impactou ali é que assim, sei lá, quanto custa pra gente fazer um cachorro quente, né? Custa muito pouco e tal, mas sabe, apesar de ser uma coisa simples, a gente viu o quanto eles gostaram daquilo, né? O quanto aquilo foi importante para eles, né? E essa é a forma como a gente anuncia o evangelho para essas pessoas também, não só ir e falar de Deus, isso é o principal ponto, só que além disso, a gente demonstrar atitudes, né? A gente fazer atitudes ali que demonstram amor para eles é fundamental. Aqui está o Amir, cadê o Amir? Aqui o Amir, o Oliver, cadê o seu Oliver? Só traz o Marcos. Olha, o Marquinhos, a Iraci e a Larissa lá fazendo cachorro quente, botando a mão na massa. A gente fez um culto com eles antes, né? Aqui esse culto assim, mostra muito pra gente o quanto as pessoas são, sabe, o quanto eles querem. A gente fala tanto de pregar o evangelho, mas aqui tem 100 pessoas que estão lá sedentes para ouvir o evangelho. Eles não são obrigados a estarem aqui nesse culto, né? A gente vai lá fazer o culto e vai quem quer, né? Eles podem ir ou não. Tinha lá, eu não sei se estavam todos, mas sei lá, tinham pelo menos umas 60, 70 pessoas ali, sabe, sedentes por Deus. A gente vive querendo oportunidade, né? E aqui a gente tem pessoas que estão ali dispostas a ouvir, né? Aqui o pessoal comendo também, os lanches que a gente conversou muito com esse pessoal aqui. E você vê que são pessoas que são escravas ali do pecado, que precisam de alguém para ir lá, sabe, trocar uma ideia com eles, falar alguma coisa. Eles querem ouvir a palavra de Deus, eles querem se sentir ali acolhidos, né? São pessoas rejeitadas. Eu conversei com um cara ontem, ele falou que uma das coisas que mais marcaram ele foi num tempo que ele vivia na rua. Ele chegou em uma salgaderia, né? Pediu para uma mulher pagar um salgado para ele. A mulher falou que não ia pagar salgado para vagabundo, alguma coisa assim. E ele ficou sentado lá na frente, tinha um cachorro do lado dele, um cachorro de rua. A mesma mulher foi, comprou um salgado e deu pro cachorro do lado dele. Ele falou que ele se sentiu assim, sabe, um lixo, foi a pior coisa que aconteceu na vida dele. E nós, como cristãos aqui, temos um amor que a gente diz que a gente sente, né? Pelas pessoas, e muitas vezes a gente não se importa em fazer alguma coisa para essas pessoas, né? O simples fato de a gente chegar lá e dar um abraço num cara desse pode mudar a vida dele, muda pelo menos o dia, né? Um cara que já passou por tudo isso. E nós, como cristãos, somos chamados a isso. Aí eu quero só passar aqui esse vídeo, é um vídeo bem curto, mas um trecho do culto. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Tem
30 segundos o vídeo, né? Não dá para ver tudo, mas eu acho que foi um dos momentos mais impactantes pra gente lá. E a gente consegue ver o quanto essas pessoas acreditam que Deus é a salvação deles, né? O quanto eles acham que Deus é a esperança deles, né? Quando você vê a expressão desse pessoal cantando, você vê o quanto eles sofreram, o quanto eles precisam de que alguém vá lá falar de Deus para eles, o quanto eles precisam de que a igreja acolha essas pessoas, né? Nós que temos a verdade que liberta, e eles querem essa libertação que a verdade traz, e às vezes a gente se fecha no nosso mundinho, né? E acha que ser cristão é só vir para o culto, vir aqui para o CCB, assistir uma palavra, né? Ser edificado, adquirir todo esse conhecimento, mas tem tanta gente aí no mundo sofrendo de tantas formas que a gente nem consegue imaginar, e a gente tem um remédio para tudo isso, né? Que é a salvação que Deus nos traz. Eu sei que meu banco tremeu, né? Tremeu. A hora que eles começaram a cantar, a gente, sabe, eu até virei pro pessoal e falei, nossa, eu acho que eu nunca me arrepiei tanto igual eu me arrepiei aqui, porque a gente não está falando de gente, sabe, que está ali só cantando, a gente está falando de gente que eles acham que se eles cantarem aquilo com toda a força, eles vão conseguir ser libertos de tudo que maltrata a vida deles. Eu conversei com um cara ontem, o cara, sabe, lúcido, falando assim, conversando, o cara tinha 30 e poucos anos, mas ele falou, olha, minha esposa me colocou aqui porque algumas semanas atrás eu estava lá em casa, eu queria sair para beber, mas eu estava com vergonha de sair porque ela ia saber que eu estava bebendo, então eu fui no carro, tirei álcool do tanque do carro com a mangueira, misturei com Coca-Cola e bebi. O cara não consegue, olha o estado que a pessoa chega, e ele estava ali, é esse aqui, ó, o Zé Carlos, ele estava ali, ele fala, sabe, ele entende, ele acha que Deus é a última esperança na vida dele, a gente sabe que sabe, e a gente tem a verdade. Eu conversei bastante com ele, eu pude falar que Deus tem uma história diferente para cada pessoa, né? Mas a gente sabe que Deus tem poder para libertar nós, né? Eu falei para ele, olha, algum tempo atrás eu dava caído na sarjeta, algum tempo não, né? Graças a Deus muito tempo, mas eu vivia caído na sarjeta, eu saía no final de semana, eu não conseguia voltar embora, as pessoas me encontravam caído, sabe, bêbado, desacordado, mas aí de um dia para o outro eu simplesmente parei, né? Faz 9 anos que eu não coloco uma gota de álcool na boca e eu não precisei, sabe, nem me esforçar para isso. Um dia Deus falou, olha, eu não quero que você beba, eu me arrependi, me deu vontade de chorar porque eu estava bebendo na hora, sabe, e nunca mais bebi. E eu falei, olha, Deus tem uma história diferente, com você pode ser diferente, mas a gente pode ter dificuldade, talvez a gente continue tendo, mas é muito mais fácil você ter dificuldade, passar por elas com Deus do seu lado do que passar sozinho, porque sozinho a gente não consegue, sabe, e só de você poder falar isso, dar um abraço, você já vê a diferença que isso pode trazer na vida dessas pessoas. E esse é um dos papéis da igreja, é pregar o evangelho, e essa pregação não precisa ser apenas com palavras, ela precisa ser com atitudes também, porque tem pessoas necessitando. Quando a gente faz isso, a gente está abençoando essas pessoas com aquilo que Deus nos deu. Amém? Amém. Eu vou orar então, pedir para que Deus nos ajude, né, a nos empenharmos na prática de boas obras, para que a gente possa anunciar o amor de Deus para todas as pessoas que precisam tanto. Amém? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de meditarmos sobre a Tua Palavra, sobre o Teu Evangelho e nos lembrarmos que o Teu Evangelho precisa causar impactos práticos na nossa vida, Deus. Que nós possamos não nos fecharmos nesse mundo nosso, nessa bolha que é a nossa igreja, mas que nós possamos romper com essas barreiras e alcançar as pessoas que necessitam tanto de Ti lá fora, Pai. Que as pessoas possam olhar para as nossas boas obras e glorificar o Teu nome, Pai, sabendo que isso que nós fazemos não é pelo nosso amor, mas é pelo Teu amor que habita em nós, ó Pai. Eu clamo, Deus, por tantas pessoas que estão passando por necessidades, por dificuldades que o Senhor conhece, que são das mais variadas, Pai, e clamo, Deus, que o Senhor possa tocar a Tua igreja, para que nós possamos nos mexermos em direção a essas pessoas,
que nós possamos alcançá-los, Pai, que através do Teu Evangelho, nós como cristãos sejamos impactados pela verdade do Teu Evangelho e que assim nós sejamos encorajados, Pai, à prática de boas obras e que através dessas boas obras, Pai, nós como igreja possamos abençoar o mundo, Pai, nós possamos alcançar essas pessoas que estão sofrendo e levar a elas o Teu amor, levar a elas, Pai, a Tua bondade e que essas pessoas possam então conhecer a Ti, Deus, pelas nossas palavras e também pelas nossas atitudes, Pai. Esse é o desejo do meu coração e é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode ir para o último.